Bom dia, povo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome desse Senhor, do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. E graças a Deus, se chegamos até aqui, é porque a misericórdia do nosso Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, ela renovou-se nessa manhã, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus os abençoe, graça e paz. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo, pelo descanso da noite, pelo acordar com vida nesta manhã, pelo ar que respiramos, pela comida que temos à mesa, pela família, ó Pai. Deus, em Tuas mãos eu coloco a vida da minha família, minha esposa e meus filhos. Coloco em Tuas mãos a vida dos meus parentes, meus amigos. Coloque em Tuas mãos a comunidade cristã da qual eu faço parte. Os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Deus. Pai, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de confusão, todo espírito de vício, de prostituição, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo tome o devido lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos direcionando e nos alicerçando. E que nesta manhã, esse momento de devocional, esteja, ó Pai, mudando vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nessa manhã eu quero falar sobre pais não irritem seus filhos. E o texto que eu quero usar está na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, né? Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então aqui, em Efésios 6,4, apresenta um comando e uma construção positiva para o relacionamento entre pais e filhos. Então Paulo aconselha contra a provocação que pode levar à ira. Uma palavra grega traduzida como parorgizo, que significa provocar ao ponto de exasperação ou ira. Então o texto aqui reconhece a autoridade parental, mas não alerta contra o abuso dessa autoridade. Por quê? Porque muitas das vezes provoca ressentimento e raiva nos filhos. Mas ele diz para educar. Educar é você ver teu filho fazendo uma coisa errada, que você acha que está errado, e você não pode ser omisso, tem que ter autoridade para corrigir. Que isso ele vai aceitar. Você tem que corrigir e dizer por que ele está sendo corrigido. Eu, por exemplo, eu tenho o Bruno, né? O meu mais novo, que mora aqui, está conosco. Quando eu corrijo ele, eu falo para ele: filho, isso é para o teu bem, é para o teu futuro. Porque o mundo cobra de uma maneira diferente que os pais cobram. Então tem que deixar bem claro isso aí. Quando eu chamo a atenção dele, normalmente quando eu chamo a atenção dele por alguma coisa, logo em seguida vem e acontece aquilo que eu estou falando. Mas você tem que esclarecer por quê. Então, ao invés disso aí, Paulo instrui a criar. Essa palavra criar no grego, que é ektrefo, ou ektrefos, que significa nutrir até a maturidade na disciplina ou em disciplina. E disciplina aparece um termo paideia, que abrange treinamento, instrução e correção e admoestação. Paideia, né? Então, administração no grego também aparece outra palavra ali chamada noutesia. E envolve essa noutesia, quando fala do grego admoestação, envolve orientação, ou seja, aviso com a mente e o coração. É você chamar a atenção com amor, mente e coração. Então a disciplina e admoestação do Senhor ou no Senhor
implica em uma abordagem que reflete o caráter e os preceitos de Deus. Você tem que admoestar como pais. Admoesta um filho que ama. Um pai admoesta o filho que ama na condição também de provedor. Chamar atenção. Então, nesse sentido aqui dessa introdução que eu fiz, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é evitar a provocação. O que é a provocação? É você confrontar. Meu filho, por exemplo, quando ele está no quarto dele, eu bato na porta para ele tirar o fone de ouvido. Ele pode estar estudando alguma coisa e ouvir o que eu quero falar com ele, que eu vou entrar. Então, cada criança, ela é única. E nós precisamos reconhecer a individualidade. Quando o João Luiz, detalhe, meu outro filho pequeno, estão aqui, ele e o Bruno, o que é que eu faço? Eu coloco o Bruno em um quarto, na parte de cima da casa, e o João Luiz fica no quarto de baixo da casa. Os dois. Porque eu tenho que respeitar a individualidade dos dois, e os dois também têm que respeitar a individualidade em si. Um tem 15 anos, vai fazer 16, e o outro tem 17. Entenderam? Então, quando um quer falar com o outro, bate na porta. O João, por exemplo, fala: Bruno, quero falar contigo. O Bruno quer falar com o João, mesma coisa, bate na porta. João, quero falar contigo. Agora, se está com a porta aberta, é porque ele está com a individualidade dele aberta para conversar, para receber. Mas se estiver fechado, eu tenho que respeitar essa individualidade, porque um tem 17 anos, o outro tem 15, vai fazer 16 anos já. Então, reconhecer a individualidade dos filhos. Agora, reconhecer a individualidade não é dar liberdade ao ponto de libertinagem, ao ponto de fazer o que quiser dentro do quarto, transformar, não é isso. E Provérbios 22, versículo 6, nos ensina a estabelecer limites claros. A criança tem que saber os limites dela, e quem estabelece são os pais. Então, limites claros e consistentes, deixa eu fechar mais um pouquinho aqui. Limites claros e consistentes são fundamentais na criação da criança. Ela precisa saber o que pode e o que não pode fazer. Então, os pais proporcionam segurança e estrutura e permite que a criança entenda o que é esperado dela e também o que aconteça se as regras forem seguidas e se forem quebradas. Então, os pais precisam deixar bem claro isso aí para as crianças. Até onde vai a liberdade dela. Quando ela ultrapassa a liberdade que elas têm, elas entram na liberdade e individualidade dos pais. Isso elas não podem fazer. Porque são os pais que têm a obrigação de criar eles, educá-los. Não eles criarem e educarem os pais. Hoje nós temos crianças aí que fazem o que querem com os pais e os pais não corrigem. Tem que corrigir, tem que educar, tem que ensinar. Por isso que nós temos visto tantos jovens envolvidos em coisas erradas, por causa da liberdade que foi muito ampla na educação. Então precisamos ter esses cuidados, Outro ponto é a comunicação afetuosa e assertiva, ok? Então a comunicação ela é fundamental para prevenir a irritação dos filhos. Os pais devem se esforçar por uma comunicação que seja tanto afetuosa como assertiva. Por quê? Porque isso vai garantir que a orientação e a correção sejam feitas em amor. Ou seja, não através da dureza ou da crítica, que pode... Você tem que criticar quando essa crítica promove uma correção sadia, que vai favorecer diretamente o crescimento da criança. Fora isso, não. Eu vou simplesmente chegar em casa, o meu menino está ali estudando, para tudo. Não é assim. Eu, por exemplo, quando eu tenho ontem ele chegou do Instituto Federal e eu estava aguardando a operadora da internet, que ia trocar o modem, e eu ia fazer um furo onde eu queria que passasse o cabo para poder botar na estante da nossa Copa o modem. Aí eu falei: Bruno, vem ajudar o pai. Não, você tem que fazer. Não, eu falei: vem ajudar o pai, me ajuda o pai a tirar isso aqui. Ajudar. Eu solicitei a ajuda dele. Eu não mandei ele fazer, eu ia fazer junto com ele.
Ele, beleza, pai, vamos lá. Pum, tiramos tudo. Olha, vou guardar, vamos lá, vai no quarto de ferramenta, pai, vamos pegar isso aqui. Pum. Pegamos, fizemos o furo, tal, beleza, acertamos tudo. Por quê? Porque eu queria internet melhor para casa. Quando eu falo para a família, está abrangendo a família, ele, eu, minha esposa, né? Então, para a família, eu falei, vem ajudar. Para deixar isso bem claro, então a comunicação tem que ser afetuosa e assertiva. Segundo ponto é a criação na disciplina do Senhor. Talvez hoje seja a maior dificuldade dos pais cristãos é criarem o filho na disciplina do Senhor. Porque os próprios pais não são disciplinados. Então a disciplina não deve ser vista como uma punição, mas como uma parte essencial do amor e da responsabilidade paternal dos pais. Então, ao disciplinar, os pais devem balancear justiça com misericórdia. Olha só, balancear justiça com misericórdia. Isso vai refletir a maneira como Deus nos disciplina para o nosso bem. Por que disciplina com misericórdia? Porque o meu filho não tem o conhecimento que eu tenho, não tem a vida que eu tenho. Então eu não posso cobrar dele aquilo que eu sei, porque eu vivi, eu vivenciei. Então isso tem que ser ensinado e contextualizado para os dias de hoje. Eu conto aqui em casa que eu cheguei no Rio de Janeiro nos anos 80. E o mundo era bem diferente daquela época para o que é hoje. Naquela época não tinham acesso a informações como nós temos hoje. Hoje você tem acesso ao mundo no celular. Acho que os jovens, adolescentes também têm essa mesma informação. Existe essa mesma informação do mundo hoje, muito rápida. Na minha época não tinha. Então eu não vou cobrar dele aquilo que eu vivenciei, mas eu vou ensinar ele para que ele saiba vivenciar as situações que vão surgir na vida dele de uma maneira centrada e de acordo com a visão de Deus, para que ele não cometa erros como muitos jovens têm cometido. Agora, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 7, traz uma situação aqui fundamental que é ensinando como exemplo. Eu falo para o meu filho, você tem exemplo dentro de casa para seguir. Tem um pai que fez 5 faculdades, eu tenho 8 pós-graduações, eu tenho 2 mestrados e um doutorado. Então ele tem exemplo de um pai que gosta de estudar. Ele tem exemplo dentro de casa de um pai que gosta de trabalhar. Eu sou aposentado da Marinha há 11 anos, dou aula em 4 escolas náuticas e sou habilitado para dar aula no estado, no município e em faculdade. Para dar aula de história, para dar aula de ciências biológicas, para dar aula de filosofia e para dar aula de física e matemática. Então ele ensinando como exemplo. Então os pais devem ensinar não apenas com palavras, mas principalmente com exemplos. Então os filhos precisam olhar para os pais. O Bruno tem uma mãe que é formada em administração, exímia administradora, e é professora de língua portuguesa. E como professora de língua portuguesa, ela passou em 2 concursos públicos. Primeira colocada em 2 concursos públicos para cargos efetivos municipais, aqui na região de Santa Catarina. Então ele tem ensinar como exemplo. Tem um ditado popular que diz assim, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Não, faz o que eu faço, veja o que eu estou fazendo. Todo dia de manhã ele sabe que eu faço devocional. Aos domingos, nos estudos bíblicos, eu não faço estudo sem exposição no PowerPoint. Então, ensinando como exemplo para que ele possa ter. E todas as vezes, quando ele tem dúvida, ele fala assim, pai, eu queria te perguntar uma coisa porque eu sei que o senhor sabe. Melhor do que perguntar lá fora, então está preparado. Outro ponto, de acordo com Filipenses 4:8, fala assim, nos ensina a instrução positiva e construtiva. O que é que nós estamos construindo no nosso filho? A instrução deve ser positiva e construtiva, focada na educação e edificação da criança, do jovem, do adolescente e do jovem. Em vez de apenas corrigir, nós precisamos ter essa instrução positiva e construtiva, porque nós estamos moldando, construindo, formando o caráter, a individualidade da criança, do jovem, do adolescente e do jovem. Então os pais devem encorajar a aprendizagem e
Quando fala-se de aprendizagem, é curiosidade. Querer saber por que aquilo está acontecendo, por que aquilo é desse jeito. E devemos sempre apontar para o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável e de boa fama, de acordo com Filipenses 4:8. E eu quero aqui terminar com o último ponto, que é admoestar na forma do Senhor. O ensino através da palavra. 2 Timóteo 3:16, 17 diz que toda palavra inspirada por Deus é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação da justiça, para que o homem/mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então a palavra de Deus é a fundação para uma sólida admoestação. E quando nós ensinamos a Bíblia aos filhos, os pais proporcionam a eles uma bússola moral e espiritual para a vida. Eu já comentei com vocês aqui, né? Na hora do almoço, quando estamos à mesa, eu, minha esposa e o Bruno. Bruno é quem lê a Bíblia e ora. É o papel dele, que eu já ensinei isso para ele. Então ele ora abençoando os pais, porque a Bíblia diz assim, abençoarei os que te abençoarem. Então ele, quando ora para Deus nos abençoar, Deus vai nos usar como canal de bênçãos sobre a vida dele. Talvez isso esteja faltando nos dias de hoje. Né? Então, o Salmo 32:8 também nos orienta no caminho. Nós devemos orientar o caminho do Senhor, dar a orientação. Sabemos que depois que ele ficar maior de idade, ele vai tomar as decisões, mas a semente está ali. Então, a admoestação do Senhor envolve orientar os filhos no caminho do Senhor, mostrando com amor e paciência como seguir os preceitos e princípios bíblicos na vida diária. Hoje, muitos filhos, quando crescem, não querem mais ir à igreja junto com os pais, porque foi muita coisa forçada durante a vida toda. Coisas que as crianças também não viram como exemplo na vida dos pais. E quando eles crescem, eles colocam culpa de ter tido um mau pai, uma mãe ruim, por causa da igreja. Então, precisa-se ter esse cuidado. O ponto que eu quero trazer aqui agora, que é o último, né, dentro da demonstração de forma no Senhor, quando Paulo escreveu aos 1 Tessalonicenses 5:14, nos mostra ali sobre encorajamento e suporte. A demonstração dos pais deve ser acompanhada de encorajamento e apoio. Quando a gente fala desse suporte, é o apoio. Garantir que os filhos se sintam compreendidos e amparados em seu crescimento espiritual e pessoal. Esses dias eu estava vendo meu filho, o Bruno, ele estuda de manhã no Instituto Federal, semi-integral, e à noite ele faz Senai. Que eu coloquei, ele faz mecânica, e falei, filho, tu vais fazer também solda, um curso de solda, que começou no dia 20 de janeiro e vai até o final de julho, à noite, de 7 às 22h30. E isso acaba sobrecarregando. Ele chega em casa cansado, come, dorme, acorda no outro dia. O Instituto Federal Mecânico é muito puxado, muito calmo. E ele tocava na igreja. E eu vi que estava prejudicando ele. Mas o que é que eu fiz? Eu falei, filho, você vai continuar adorando o Senhor, junto com o pai, com a mãe, com os irmãos da igreja. Mas não está conseguindo conciliar, que é muita tarefa. Ele falou, pô, pai, eu digo, não tem problema nenhum. Deus vai prover. Porque você está fazendo para Deus. Deus está vendo o teu esforço, teu coração, tua vida. Conversamos, né? Até porque eu sou muito exigente. Eu vi que não estava saindo como deveria ser por falta de tempo. Então eu falei, não, fica tranquilo, deixa com o pai. Só não diz, não sai falando porque parou de tocar, não. Você diz que falou comigo e eu digo que está tudo certo. Esse é o papel dos pais, serem escudo dos filhos. Porque eu estou em casa, então eu vejo isso aí. Sou eu e a Rosana que pegamos ele no Senai. A Rosana sai da escola, pega ele no Instituto Federal, leva para o Senai, e eu 10 horas eu vou buscar ele, que ele larga às 22h30. Então ele sai 6 horas da manhã e chega às 22h30 em casa, durante a semana. Então é muito puxado. Ele tem 17 anos, cansado. Então, para não impor uma atribuição a mais, que ele não consiga dar conta,
E não se decepcione com a igreja. Entenderam? Então o pai e a mãe precisam saber isso aí. É o suporte que os pais precisam dar aos filhos. Amém? E eu quero concluir aqui dizendo que a paternidade cristã é uma jornada complexa e requer sabedoria, paciência e amor. Então, Efésios 6, versículo 4, fornece uma bússola para os pais que desejam nutrir seus filhos, e não apenas para a vida presente, mas também para a eternidade. Amém, queridos? Deus abençoe, que o Senhor continue derramando bênção sobre a tua vida e que a presença dele na sua vida torne os seus dias mais alegres, abençoados e prósperos, começando no seu lar, na educação dos filhos e principalmente na vida com o cônjuge. Amém? Deus abençoe sua família em nome de Jesus.